Então, turma, antes de começarmos a nossa aula, eu quero repassar algumas dicas a vocês para que vocês não acabem se dispersando no decorrer da aula. Procure um lugar silencioso, um local reservado. De preferência, assistam a aula, caso seja possível, com fones de ouvido. Acompanhe a aula com o livro de vocês. Peguem um caderno para anotações. E boa aula! Então, na aula de hoje, nós iremos abordar o tema A Origem da Vida, que é referente ao capítulo 4 do nosso livro de ciências. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar hipóteses sobre a origem da vida. Dentro dessas hipóteses, nós vamos abordar temas como criacionismo, abiogênese e biogênese, e também abordaremos o tema os primeiros organismos vivos que surgiram em nosso planeta. A atividade referente a essa aula encontra-se nas páginas 65, 66 e 67 do nosso livro de ciências, turma, ok? A origem da vida no planeta Terra é, sem dúvidas, um assunto que intriga toda a humanidade. Várias já foram as hipóteses, as ideias criadas para exemplificar tal evento. Porém, até os dias atuais, nenhuma foi completamente comprovada. Nesse contexto, abordaremos algumas das principais ideias de gênese da vida, ou seja, da origem da vida. A primeira delas é a biogênese. A teoria da biogênese, ou teoria da geração espontânea, explica a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Um dos exemplos clássicos dessa nossa teoria é a crença de que camisas sujas, por exemplo, poderiam dar origem a ratos. Outro exemplo é o lodo dos rios, que poderiam dar origem a alguns anfíbios e répteis. Apesar de parecer absurda, essa teoria, essa ideia, ela era amplamente aceita até meados do século XIX e representava o pensamento em uma época em que poucos recursos tecnológicos existiam. Até esse momento não se tinha conhecimento de células, gametas e muito menos de mecanismos evolutivos e genéticos. Assim sendo, toda teoria era criada apenas a partir de observações de acontecimentos do dia a dia. Não tínhamos aí um estudo aprofundado, observava muito acontecimentos na natureza e a partir desses acontecimentos criavam-se especulações, teorias sobre a forma como a vida surgiu, de que forma a vida surgia. A biogênese é completamente contrária a essa ideia. A teoria da biogênese surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta, ou seja, uma matéria sem vida, poderia originar um novo ser vivo. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, um rato jamais poderia nascer a não ser de outro rato. Espécies de anfíbios e répteis só poderiam nascer de outras espécies pré-existentes destes animais. Essa ideia hoje é bem entendida por todos. Entretanto, para refutar a teoria da biogênese, diversos pesquisadores dedicaram anos de estudos para a compreensão dessa questão. Os estudos mais marcantes realizados para exemplificar a biogênese foram feitos por Francisco Redi e Pasteur. Para tentar acabar de vez com a ideia da abiogênese, muitos pesquisadores realizaram experiências para tentar explicar a origem da vida. Um dos primeiros experimentos realizado foi por Francisco Redi. Este pesquisador colocou carne no interior de frascos cobertos com gaze e em frascos descobertos. Com o tempo, larvas surgiram nos frascos abertos, que não havia nenhum tipo de proteção. Mas nada aconteceu nos frascos fechados. Redi percebeu a visitação de moscas nos frascos abertos, o que sugeria que provavelmente as larvas eram alguma fase de vida desse animal e não
que as larvas surgiam a partir da carne. Esse experimento foi, sem dúvida, um grande avanço para a aceitação da biogênese. Com o descobrimento de seres microscópicos, começou-se a contestar novamente a ideia da abiogênese por parte de alguns pesquisadores. Iniciou-se então vários outros estudos para compreender a origem desses seres. Entre esses pesquisadores destacou-se Lavoisier e Pasteur. O experimento de Pasteur foi feito a partir de um caldo nutritivo em um frasco de vidro. Posteriormente, o gargalo foi esticado e o caldo nutritivo foi fervido para matar todos os micro-organismos. Com o tempo, observou-se que nada surgia no interior do frasco. Entretanto, após a quebra do gargalo, houve a proliferação de micro-organismos. Isso sugeria que no ar existiam micro-organismos que, em contato com o líquido, desenvolviam-se. Antes de darmos continuidade à nossa aula, vamos fazer aqui um breve resumo. Falamos no primeiro momento sobre duas teorias, a abiogênese e a biogênese. A abiogênese, ela afirmava que uma forma de vida poderia surgir a partir de uma matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Foram dados vários exemplos em relação a isso. Uma camisa suja dá origem a um rato, por exemplo. A biogênese já afirmava o contrário. Uma forma de vida só poderia surgir a partir de outra pré-existente. Para darmos continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho também sobre o criacionismo. O criacionismo ele defende a ideia do fixismo. Para os fixistas, não houve evolução das espécies, por exemplo. Para os fixistas, Darwin não tinha embasamento nas suas afirmações, porque para os fixistas não houve evolução. Tudo e toda forma de vida que há foi criada por um ser divino, por algo milagroso, por exemplo. Daremos continuidade à nossa aula, prestem atenção nos slides, bastante atenção, porque teremos atividades baseadas nesse nosso assunto. Dando continuidade à nossa aula, iremos agora falar sobre panspermia cósmica. Quando falamos em origem da vida, sempre há muitas dúvidas e teorias. Uma das mais conhecidas e aceitas é a da evolução química, que propõe que a vida surgiu nos oceanos da Terra primitiva. Porém, diversas pesquisas sugerem que as substâncias que contribuíram para a formação das primeiras formas de vida podem ter chegado ao nosso planeta e não terem sido formadas necessariamente aqui. Essa é a chamada panspermia cósmica. Segundo a teoria da panspermia, existiram partículas de vida que teriam caído na Terra acompanhadas de cometas e meteoros. Essas partículas teriam sido como esporos prontos para germinar aqui em nosso planeta. Acredita-se que essa hipótese tenha sido proposta inicialmente no século V a.C. Essa teoria apresenta ainda diversas outras dúvidas, tais como de que forma esses micro-organismos viajaram no espaço, suportando todas aquelas situações adversas. Além disso, como eles foram formados em outros locais. Baseando-se nessa teoria, pode ser que toda a galáxia tenha sido bombardeada com essas formas de vida ou substâncias precursoras. Portanto, não há motivos para que não possa existir vida em outros planetas. Vamos falar agora sobre a hipótese de Oparin e Haldane. A hipótese mais aceita atualmente para explicar a origem da vida no nosso planeta é a de Oparin e Haldane. Esses dois pesquisadores, de maneira independente, porém muito semelhante, propuseram que a Terra apresentava uma atmosfera diferente no passado e que a ação de diferentes fatores culminou, ou seja, resultou, na formação de moléculas simples, as quais deram origem à vida em nosso planeta. A atmosfera primitiva, de acordo com Oparin e Haldane,
era composta basicamente por amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. O oxigênio surgiu em nossa atmosfera muito depois, por conta aí do processo da fotossíntese. O vapor de água era essencial para a formação de nuvens, que se precipitavam, ocasionando as chuvas, o que permitiu que a superfície da Terra recebesse água. Essa água evaporava muito rapidamente, uma vez que no início a superfície do nosso planeta era extremamente quente. Esses compostos chegaram à superfície da Terra por meio da água das chuvas, os aminoácidos. Em condições adequadas, deram origem às estruturas semelhantes a proteínas. Essas proteínas foram acumulando-se nos oceanos em formação e deram origem aos chamados coacervados, que seriam agregados de proteínas rodeados por água. Com o tempo, esses agregados tornaram-se cada vez mais estáveis e complexos, ou seja, começou a ocorrer uma evolução, e passaram a se duplicar, resultando nos primeiros seres vivos. Uma outra situação é que dois pesquisadores, Milley e Urey, em 1953, montaram um experimento para recriar as condições da Terra primitiva proposta por Oparin e Haldane. Nesse experimento, os pesquisadores foram capazes de produzir aminoácidos e também outros compostos orgânicos, comprovando, desse modo, que a ideia de Oparin e Haldane poderia estar correta e que a molécula orgânica poderia ser formada naquelas condições. Falando mais um pouquinho sobre esse experimento de Milley e Urey, olha só que interessante. Após a montagem de um sistema fechado, eles inseriram nesse sistema uma mistura de gases e a submeteu ao calor e fortes descargas elétricas ao longo de uma semana. Ao final do período, um líquido de cor avermelhada se acumulara na parte inferior do aparelho. Analisando, Miller encontrou substâncias orgânicas simples, que foram justamente as citadas anteriormente, os aminoácidos, que são fundamentais à vida. Temos aí a molécula de um aminoácido. Vale salientar, no entanto, que atualmente sabe-se que a atmosfera primitiva não seria exatamente aquela como proposta por Oparin e Haldane. É válido ressaltar que experimentos realizados em outras condições da atmosfera também foi possível produzir moléculas orgânicas. Então chegamos ao final desta aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender o máximo possível que foi explicado. Caso não tenham compreendido tanto o conteúdo, tenha restado alguma dúvida, assista o vídeo novamente, analise as anotações que vocês realizaram durante a aula. Acompanhe a aula pelo livro de vocês, não esqueçam desses recursos, ok? Mas vamos fazer aí um resumo em relação ao conteúdo da aula. Nós falamos sobre teorias que foram utilizadas para tentar justificar a origem da vida do nosso planeta. Falamos inicialmente sobre a biogênese, que afirmava que uma forma de vida poderia surgir de matéria bruta. Falamos sobre biogênese, que afirmava que para uma forma de vida surgir deveria haver outra pré-existente. Falamos sobre o criacionismo, que defende a ideia de que uma força divina, uma espécie de milagre, dê origem à vida no nosso planeta. Falamos também sobre a panspermia cósmica, que afirma que a forma de vida que existe no nosso planeta hoje veio do espaço. Falamos também sobre alguns cientistas que contribuíram na defesa dessas teorias que anteriormente foram citadas. Demonstramos alguns experimentos. Agora, alunos, não esqueçam, ok? A videoaula em si, ela não vai ser suficiente para o aprendizado de vocês. Então, reservem um tempo para revisar tudo que foi trabalhado nesta aula por meio do livro de vocês. Tiveram dúvidas? Me mandem as dúvidas de vocês pelo Google Sala de Aula, pelo Google Classroom. Agora é o momento de vocês. Espero que vocês estejam todos bem e até a próxima aula.